Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 1. Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 1, versículo 14 em diante. Como é bom escutar o barulho das folhas da Bíblia. Conta que uma época na China, quando a perseguição era muito mais forte do que é hoje, os cristãos não podiam carregar a Bíblia, então o que eles faziam? Eles pegavam uma Bíblia e repartiam as páginas. E cada dia ou cada 2 dias, um ficava com aquela página da Bíblia. E então, quando a pessoa decorava aquela página, eles faziam um sinal, se encontravam e trocavam as páginas, né? Então, eles literalmente comiam a palavra de Deus, porque não podiam ter, como nós temos 1, 2, 3, 4, quantas Bíblias a gente tem em casa? Uma versão para cada, né? A esposa tem uma, o marido tem outra, os filhos tem outra, o celular tem outra. Que privilégio nós temos de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, né? Então, diz assim a palavra de Deus: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Até aí a palavra, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e a tua palavra ela é suficiente, a tua palavra é atualizada, a tua palavra não muda. E nós pedimos a ti, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você alguma vez já parou e olhou para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para aquilo que você tem e pensou assim: deve existir algo a mais. Deve existir algo a mais na vida, não é só isso. Ou você nunca pensou? De vez em quando eu penso: Deus, não tem algo a mais? Será que não tem algo a mais? E por mais estranho que essa pergunta seja, ela é uma pergunta normal. Sabe por quê? Salomão vai responder para nós lá em Eclesiastes capítulo 3, 11, a primeira parte. Ele diz assim: ele fez tudo apropriado. Ele quem? Deus. Apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Existe um anseio, existe um desejo, existe uma necessidade, existe uma fome, existe algo que só Jesus Cristo pode saciar. Esse algo a mais não se preenche nas boas obras, esse algo a mais não se preenche na religião, esse algo a mais não se preenche num título, numa riqueza, numa plataforma online, seguidores. Nada preenche esse algo a mais. E é por isso que o mundo está à confusão do que está. Porque em busca de preencher esse vazio, em busca de suprir a necessidade, as pessoas vão experimentando coisas, criando coisas. E às vezes, fala sério, né? Tem coisas que as pessoas inventam que é muito mais difícil de acreditar do que acreditar que Deus pode fazer o impossível. E tem gente às vezes que acredita em tantas aberrações que eu fico pensando: meu Deus, como que pode acreditar nisso e não acreditar que existe um Deus poderoso que governa o mundo? As pessoas então estão em busca de algo a mais. Algo a mais. E por onde Jesus passava, e Jesus continua passando, e Ele está aqui hoje, Ele é o nosso convidado de honra.
Ele prometeu, e as promessas de Deus, elas são combustível para nós, as promessas de Deus são âncoras, as promessas de Deus são um farol que nos lembram. E é interessante que Jesus, foi Ele mesmo que prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Não foi Pedro, Paulo, não foi nenhum dos apóstolos, não foi Moisés, não foi nenhum dos sacerdotes, dos profetas, mas o próprio Cristo prometeu. E eu não vi até hoje, nem vamos ver Jesus falar uma mentira, porque Ele é a verdade. O caminho e a vida, então, se Ele prometeu, se Ele falou, está falado. E por onde Jesus passava, o cego via, o paralítico andava, o surdo ouvia. Algumas pessoas pediam para Jesus chamar aqueles que estavam mortos à vida, mas todas essas pessoas tinham algo em comum. Essas pessoas, elas iam até Jesus, porque sabiam que Jesus tinha algo a mais para elas. Jesus tinha algo a mais. Ele era o pão vivo que desceu do céu, a água viva que sacia a sede. Jesus, somente Ele poderia suprir esse algo a mais. Você já teve um encontro com Jesus? Ou ainda parece que falta algo em sua vida? Você já reparou que nós temos a tendência da rotina? Quem aqui gosta de fazer coisas diferentes? Ninguém gosta. Alguns levantaram a mão. Mas geralmente nós acordamos na mesma hora todos os dias. O alarme quase nem precisa mais tocar, né? Eu sempre brinco lá em casa que todo dia, tal hora, tem um cara que me liga. Todo dia. E o nome dele é alarme. E eu tenho que acordar para atender ele, senão ele não para de tocar. Todo dia ele me liga. Todo dia aquela hora. Daí eu posso optar por a minha amiga soneca, né? E boto uma soneca. Mas não tenho, eu tenho que acordar. Todo dia nós andamos no mesmo trajeto, dentro de casa, na mesma rotina, sentamos no mesmo lugar para tomar café, e se nós não cuidar, chegamos na presença de Deus para agradecer e dizemos: Senhor, a mesma de ontem, amém. O mesmo tipo de devocional. Nós somos seres que gostam de rotina. Ordinariamente tudo acontece na nossa vida, ordinariamente, numa ordem. E muitas vezes nós não nos permitimos andar por um caminho diferente. Nós lá em casa até tentamos esses dias trocar algumas coisas de lugar. De vez em quando o meu lado da mesa estava lá, disse: o que está acontecendo? Ah, tá, vamos sentar aqui. Tentamos, mas não deu muito certo. Logo nós entramos na mesma rotina, no mesmo lugar, 2 para lá e 1 para cá. E é assim. Às vezes nós não nos permitimos fazer uma coisa diferente, um caminho diferente. E às vezes Deus quer fazer uma coisa extraordinária no ordinário. Às vezes na nossa rotina, se nós olhar um pouquinho diferente, se nós estender o olho um pouquinho mais para o lado, ver um ângulo diferente, nós vamos ver que Deus está fazendo uma coisa extraordinária, que nós ordinariamente não estávamos vendo. E naquela manhã, parecia que era uma manhã normal para Simão, André, Tiago e João. Estavam ali lavando as redes, estavam ali consertando as redes, porque daqui a pouco era hora de voltar para o trabalho. Havia muitos barcos, era uma colônia de pescadores ali. O peixe era a moeda deles, assim como a nossa moeda aqui é a mandioca, o milho, o soja, o frango, o porco, o peixe, enfim, são as nossas moedas de mercado. Lá era o peixe. Parecia que aquele dia era um dia como qualquer outro. Aqueles meninos ou rapazes, eles com certeza se conheciam. E quando dava tempo, quem sabe eles iam jogar bola lá no campinho da colônia dos pescadores. Naquela manhã parecia tudo normal. Parecia que ia ser mais um dia daqueles. Mas o que poderia mudar para sempre a vida, o destino e a história de um homem e do mundo? Que tem esse poder? Quem tem esse poder? Se você falou Jesus, acertou a resposta.
Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Algo mudou quando Jesus entrou na sua vida? Qual a vida que você prefere, a de antes ou de agora? Com certeza de agora. Com certeza, sem sombra de dúvida. E diz a palavra que Jesus, andando à beira do mar, viu Simão e seu irmão André lançando as redes, porque eram pescadores. E disse: sigam-me, eu farei pescadores de homens. Aqui podemos aprender duas coisas: que quando Jesus chama a gente para alguma coisa, Ele começa nos usando com aquilo que nós sabemos fazer. Jesus não disse: olha, deixem as redes, porque agora vocês vão ser construtores, porque agora vocês vão ser atiradores. É parecido. Mas Ele disse: vocês vão ser pescadores. Aqueles homens conheciam a pesca. Aqueles homens sabiam a hora de atirar as redes, a hora de puxar a rede. Aqueles homens sabiam a isca, o vento certo, a lua certa. Embora nós não pescamos na lua, na água, mas a lua influencia tudo na pesca. Quando eu era pequeno, eu ficava pensando, as pessoas diziam assim, né? Essa lua não é bom para cortar o cabelo. Mas o que tem a ver a lua com cortar o cabelo? Essa lua não é bom para plantar isso, para plantar aquilo, para pescar. Tem tudo a ver. E depois, quando eu li lá em Gênesis diz que Deus criou a lua para conduzir, guiar as marés. Está na palavra, tudo está na palavra. Então, aqueles homens, eles foram chamados para pescar. Eles tinham DNA de pescador, mas agora eles iam usar outras redes, outras iscas. Jesus, na verdade, pegou aqueles pescadores e disse: olha, eu vou turbinar vocês agora. Eu vou potencializar vocês. Jesus não chegou e disse para Pedro: Pedro, esquece o que você sabe até agora. Eu vou fazer uma lavagem cerebral aqui, você vai esquecer que um dia você foi pescador. Jesus não fez isso. Ele pegou aqueles pescadores e disse: eu vou potencializar vocês. Vocês vão pescar homens agora. Porque aqueles homens, pescadores, se tem uma coisa que o pescador ele é persistente, não é verdade? O cara fica ali, não deu nada, vou ficar mais um pouco. Não, vai parar, esse vento vai parar. E daqui, quando esse vento parar, nós vamos começar a pegar. Não, olha, o tempo está se armando ali, vai vir uma chuva, vai sujar a água, nós vamos hoje encher o balaio de peixe. O pescador é persistente, o pescador ele não, dificilmente sai dali sem pegar alguma coisa. E Jesus disse: é esses caras aí que eu quero. Esses caras aí que vão pescar homens. Eu vou potencializar eles agora. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que onde nós estamos, nós podemos lançar as redes, podemos ser pescadores. Aqui nós temos agricultores, comerciantes, industriários, professores, pessoas da saúde, pintores, enfim, temos uma gama aqui de pessoas. E aonde nós estamos, nós podemos lançar as redes. E o apóstolo Paulo entendeu isso quando ele disse lá em Colossenses 3,17: tudo que fizeres, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Independente do que eu faço, independente de quanto eu ganho, independente se eu gosto ou eu não gosto de fazer, eu faço tudo como se fosse para Jesus. E abre um parênteses aqui: na verdade não é como se fosse, na verdade é para Jesus mesmo. Porque quando eu aceitei Jesus, a minha vida agora tem um nome e um sobrenome: Jesus Cristo. E aonde que eu ando, as pessoas vão ver a minha vida. As pessoas não vão ler a Bíblia muitas vezes, mas quando elas leem a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso caráter, o nosso comportamento, nós vamos atrair elas a Jesus ou vamos repelir elas de Jesus. Então, entendendo isso, fazei tudo como se fosse para Deus. E é tudo para Deus. Nem todos nós aqui vamos deixar a profissão, vamos deixar pai e mãe, vamos pegar os filhos pequenos e vamos aí, porque Deus nos chamou. Nem todos vão fazer isso. Nem todos, aos olhos de alguns, são loucos assim.
mas todos nós somos chamados a partir da nossa conversão, a partir do ambiente que eu estou. Todos nós somos chamados a ser pescadores de homens. Se alguém perguntava para Pedro, talvez um dia antes dele encontrar Jesus: Pedro, qual é que é o teu sonho, Pedro? Olha, meu sonho é comprar mais uns barcos. Meu sonho é abrir uma filial lá no outro mar. Meu sonho é ter uma escola de formação de pesca, abrir uma franquia de pescadores. Esse é o meu sonho. Depois Pedro tem um encontro com Jesus e nunca imaginou que ele ia ser pescador de homens. Pedro nunca imaginava que o próprio Deus Emanuel, o Deus conosco, viria lá no seu barco, pedir o barco dele emprestado e depois ia usar a vida de Pedro para impactar o mundo até hoje. Pedro jamais imaginou que os planos de Deus sempre são melhores. Você, quando aceitou Jesus, você imaginava que os planos que Jesus tinha para você eram desse jeito? Eu não imaginava. Ele me surpreende a cada dia. E quando Ele diz que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é pura verdade. É pura verdade. Ele dá muito mais do que a gente pede. Ele faz muito mais do que a gente merece. E aí eu começo a entender o que Jeremias quis dizer, lá em Jeremias 29:11, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Os sonhos de Pedro não eram sonhos ruins. Os projetos que Pedro tinha não era pecado, querer ser próspero, querer crescer, querer se dar bem na vida. Isso não é pecado, isso não tem nada errado. Mas Jesus veio e potencializou os sonhos de Pedro. Às vezes eu e você achamos, antes de nós entregar nossa vida para Jesus, todos nós tínhamos sonhos aqui. E talvez esses sonhos nos acompanhem hoje, mas Deus potencializou eles, Deus abriu talvez um pouco mais o leque, Deus nos fez subir um degrau mais longe e enxergar mais longe. Mas antes de aceitar Jesus, nós achávamos que os nossos planos eram grandes, eram fantásticos, eram coisas assim. E quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a entender que os planos de Jesus, os projetos de Jesus eram, sem comparação, infinitamente maiores do que os nossos, muito maiores, porque os nossos projetos, eles terminam quando a gente morre. Os nossos planos, quando a gente morre, se a gente não souber passar para a próxima geração, eles ficam engavetados, fica pela metade, uma parede que nós não conseguimos terminar. Se nós partir e não dizer, olha, eu quero que essa parede seja até lá, e ainda corre o risco da pessoa não obedecer, ainda vai correr o risco de ficar pela metade. Mas os planos de Deus são tão grandes, que não terminou quando Pedro morreu. Não terminou quando os discípulos morreram, ele continua, olha aqui, olha ao teu redor. O plano da salvação, o plano da missão, o algo a mais, o plus que o mundo precisa, ele continua atuando, ele continua funcionando e nunca vai parar. Vai parar o dia quando Jesus voltar, quando a última trombeta tocar. É por isso que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque nasceu no coração de Deus. Quem move o projeto é Deus. Quem está no controle do rio é Deus. E para onde Deus mandar jogar a rede, pode ter um pingo de água, pode ter uma imensidão de água, vai dar peixe. Porque Ele é o dono dos peixes. Ele é o dono de tudo. Então quando Deus manda fazer algo, pode fazer de Deus. Mas quando Deus não manda, cuidado, não faça, é perigo. Pedro, André, João, Tiago, assim como todos os discípulos, eles não sabiam, mas Jesus tinha algo a mais para eles. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus tem algo a mais para você. Há lugares, há conexões, há realizações
havia colheitas, havia experiências que os discípulos experimentaram pelo fato de andar com Jesus. Quero dizer para você que tem caminhos que você só vai andar quando andar com Jesus. E quem já andou por esses caminhos sabe. As experiências que você já experimentou até agora é pelo fato de Jesus estar na sua vida. É só assim que a gente experimenta. Agora, andando com Jesus, eles estavam experimentando algo a mais. Você já teve experiência de algum milagre? Quem já teve alguma experiência? Não estou dizendo se é grande ou pequena. Pode ser pequenininha talvez aos seus olhos, mas é um milagre. Foi bom ou não? O que você sentiu? O amor de Deus? Ah, Deus se lembrou de mim. Glória a Deus, isso aqui só pode que é Deus. No último minuto, nos acréscimos do segundo tempo, eu achei que estava perdendo e Deus foi lá e gol, virou o jogo, eu ganhei, eu passei. Eu fui aprovado, deu tudo certo, não quebrou, produziu, colheu, as previsões foram frustradas, tantas coisas. Você acha que Deus pode fazer isso de novo? Quem acha? Você acha que Deus pode fazer isso na vida do teu vizinho? Do teu colega de trabalho? Sim ou não? Ou será que Deus não ama eles? Ama. Agora, será que Deus vai fazer através de quem? Do pastor? Do líder do grupo familiar? Do anjo, arcanjo, Miguel, Gabriel? Ou Ele pode usar você? Será que Deus pode usar você? Sim ou não? Sim, pode, Ele quer usar você. Agora vamos pensar um pouco. Quem fez o convite aos pescadores? Jesus. E quem é Jesus? Será que Jesus não podia fazer tudo sozinho? Quando eu olho para a criação de Deus, para a beleza, os detalhes das coisas que Deus fez, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom no final. E quando tudo estava pronto, Deus criou o ser humano, a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus colocou esse homem tão inteligente, tão maravilhoso, tão especial ali para cuidar do jardim. E Deus estava dizendo assim: olha, eu quero ter um relacionamento com você, por isso que eu coloquei o meu DNA em você. Eu tenho uma grande família, por isso que eu coloquei o meu DNA em você. E quando esse homem pecou, fez coisa errada, colheu as consequências, mas Deus não mudou. Deus continuou querendo ter um relacionamento. Deus continuou querendo ser pai do mundo todo. E Ele manda seu Filho, Jesus Cristo, para fazer novamente a ponte que estava quebrada. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E daí o mundo disse: opa, nós temos a conexão com Deus agora. Agora está tudo bem, glória a Deus. E a gente acha que acabou ali. Mas quando nós passamos para o outro lado da ponte, é apenas o começo de uma nova história. É apenas o começo de uma conexão. É aí que surge a nossa nova identidade. Farei de você pescadores de homens. Farei de você. Sigam-me. Será que ainda tem muito peixe para pescar nesse mundo? Será que há muitas pessoas ainda para serem salvas nesse mundo? Com certeza. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio, pelo meu e pelo teu intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Eu, muitas vezes, como técnico de segurança, eu me vi no lugar de Deus. Sabe por quê? Porque o técnico de segurança,
ele é aquele cara que tem que implorar para os outros cuidar da própria vida deles. Para usar um IPI, para se cuidar. Cara, se cuida, meu, se cuida, é a tua vida. Ah, eu não estou nem aí. Mas é a tua vida, bota esse negócio, bota esse cinto, bota esse protetor auricular, você vai ficar surdo. Bota essa máscara, você não tem o pulmão. E parece que a gente compra briga, mas é o cara que vai se dar mal. E Deus também é assim. E Deus disse, gente, eu quero amar vocês, eu quero salvar vocês. E a gente, Deus. Mas Deus está interessado muitas vezes na nossa salvação, no nosso bem-estar. E nós, um tempo atrás, nem estava interessado. E Deus parece que fez de tudo para nos salvar. Você já reparou como às vezes é estranho? Esse amor de Deus. Querido, hoje, independente do que você já alcançou na vida, de quantas experiências você já teve com Deus, talvez quanto tempo você está servindo a Deus, o quanto você já investiu no reino de Deus, Deus está dizendo para nós aqui, tem algo a mais. Tem algo a mais. A criação me mostra que um animal, ele só para de se reproduzir ou de crescer ou quando ele morre. Uma planta só para de produzir quando morre. O ser humano, o salmista diz, todo ser que respire louve ao Senhor. Se movimente, tem algo a mais. Talvez agora você não precisa mais precisar que alguém te mande uma mensagem, uma resposta. Talvez agora você não precisa mais que um anjo de Deus leve uma cesta básica na tua casa, ou te dê dinheiro para você abastecer o carro, ou para comprar um material para a escola, para o teu filho. Glória a Deus, você passou de fase. Agora você pode ser a resposta, você pode ser o anjo de Deus. Esses dias eu estava lembrando algumas coisas e Deus falou para mim, chega de ficar lembrando que você andou com o carro sem gasolina. Chega, já passou. Essa história, essa experiência não vale mais. Eu quero te dar experiências novas. Você pode ser a resposta. Nós não podemos ficar a vida inteira num degrau só. Temos que subir. O rio é fundo, mas quem está conosco, Ele nos sustenta nesse rio. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Ontem Deus usou pessoas para orar por você, para salvar você, para investir em você, para fazer calo nos pés indo atrás de você, para fazer talvez calo na mão, batendo palma, e você diz, fala, aquele crente de novo, aquele sarna lá que não sai do meu pé, é aquele pessoal da igreja lá que, olha, pelo amor de Deus. Ontem foi essas pessoas que Deus usou para que você pudesse ter uma vida e uma vida em abundância. Hoje, você pode ser esse sarna. Viu como Deus é bom? Deus transforma o nosso caos. Deus nos transforma de resgatado para resgatadores, de peixe para pescadores. Tem algo a mais, gente. Dias ordinários podem trazer oportunidades extraordinárias. Dias ordinários. Segunda-feira, a bendita segunda-feira, a maravilhosa segunda-feira, pode ser um dia extraordinário. Não é só a sexta-feira, né, que diz, me pula sexta-feira, glória a Deus, sexta-feira, mas a segunda-feira pode ser uma bênção. Amém? Pode ser meu último dia de vida. E se for numa segunda-feira, quero viver com alegria, porque pode acontecer algo extraordinário. Foi num dia normal que Deus chamou Noé para construir uma arca. Noé não estava de aniversário, Noé não fez uma ceia, não teve um pressentimento que Deus ia aparecer. Foi num dia normal que Moisés, lá cuidando das ovelhas do seu sogro, Deus chamou ele para ser o libertador. Muitas vezes vai ser num dia normal que Deus vai conectar você com pessoas onde você vai poder ajudar.
E essas pessoas vão te conectar com pessoas que vão te levar a um outro nível de vida. Deus é um Deus de conexões, Deus é um Deus de relacionamentos. Por pior que seja o lugar, ontem eu falei isso com os jovens, por pior que seja o lugar que a gente está, que a gente trabalha, que a gente vive, nós podemos mudar esse lugar. Lugar não muda pessoas, pessoas mudam lugares. Pessoas mudam lugares. Pessoas mudam atmosfera, pessoas mudam cidade, pessoas mudam escolas, pessoas mudam até a atmosfera de um velório, porque a presença de Jesus entra ali. Sabe por que talvez tem coisas que Deus não revela tudo para a gente? Quem aqui é ansioso? Ninguém é ansioso? Gente, como eu invejo vocês. Ninguém é ansioso. Eu preciso andar mais com vocês. Eu preciso aprender mais com vocês. É tanta unção. Mas nós somos ansiosos, nós queremos saber, o que vai acontecer amanhã. Nós já estamos pensando nas férias lá, ou naquela visita, ou naquilo. E Deus não mostra para a gente nada além daqui. Deus, abre a cortina um pouquinho para ver como é que vai ser amanhã. Abre a cortina para ver como é que vai ser quando eu tiver essa idade. Abre a cortina aí, Deus, eu queria só dar uma espiadinha. Deus disse, não, porque você não vai suportar talvez as curvas que vai ter até chegar lá. Os processos que vai ter, você vai querer pular por cima e lá na frente vai fazer falta. Se José soubesse que ele ia para a cadeia, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser esquecido, tu acha que José ia querer que aquele sonho se realizasse? Ele ia dizer, olha Deus, obrigado pelo sonho, dá para o meu irmão mais velho aí, dá para ele é mais forte que eu. Deus não mostra todo o processo para nós. Tem coisas que nós temos que andar cada dia, um dia de cada vez, porque senão nós vamos desistir. E humanamente falando, nós temos a tendência de ficar no mesmo lugar. Já conquistamos, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo uma boa. Eu já tenho tudo aquilo que eu sempre quis ter. Mas Deus está dizendo, olha filho, que bom, mas tem algo a mais. Tem algo a mais para mim. Tem algo a mais para você. E muitas vezes esse algo a mais vai nos tirar da zona de conforto. Vamos ter que vencer alguns medos, alguns preconceitos. Nós mesmos colocamos esses obstáculos. Eu não consigo, eu não posso, eu já passei dessa idade, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sou careca, Deus, eu sou gago. Deus, eu sou muito estressado. Deus, o meu pavio é curto, se eu entrar nesse negócio aí, nem pavio eu tenho. Vai explodir. E Deus disse, sim, mas é na tua fraqueza que eu manifesto ao meu poder. Vamos colocar de pé? Deus está falando aqui conosco hoje. E Deus vem falando comigo, esse tem algo a mais, essa frase já vem me acompanhando umas 2, 3 semanas, Deus, o que o Senhor quer de mim? Tem algo a mais. E conversando um dia nos bastidores com o irmão, ele disse, pastor, eu sinto que tem algo a mais. Eu disse, não é possível, eu fiquei pensando, não sou só eu então. E conversa com outro, eu estou sentindo que tem algo a mais. Caramba. É de Deus. Tem algo a mais, gente. Tem algo a mais. Deus tem algo a mais para você. Quem quer algo a mais de Deus? Fica com a mão levantada aí. Porque Deus espera mais de você também. Como diz Billy Graham um dia, num estádio lotado de gente. Daí ele diz, quem quer ir para o céu? Todo mundo, com a mão assim balançando. Daí, quem quer morrer?
2. Daí ele disse, gente, não tem como ir para o céu sem morrer. Né? E o reino de Deus também. É um reino de vida, claro que é um reino de vida, é um reino de prosperidade. Eu, quando comecei a entender o Evangelho, pensei, meu Deus. E muitas vezes eu falava assim, eu larguei tudo por amor a Jesus. E um dia eu sentei, olhei no espelho e pensei, eu não larguei nada, porque eu não tinha nada. Tudo que eu tinha era só tranqueira, era só atrapalho, era só desgraça. Então, Deus me fez um favor, me tirou toda essa tranqueira. Mas eu tenho que largar. Deus está te dizendo que você precisa se livrar disso. Porque no reino, o que o Pai quer dar para nós, não se compara. Então, querido, nessa noite se sinta desafiado. Não estacione. Avança. Não desista, persista. Deus tem algo a mais no teu casamento. O casamento, como eu falei, é o maior milagre do mundo. É a coisa mais extraordinária do mundo. Deus tem algo a mais no teu casamento. Deus tem algo a mais no teu relacionamento com teu filho, com a tua filha. Deus tem algo a mais no relacionamento com a tua família. Deus tem algo a mais no relacionamento aqui, na comunhão do corpo, no ministério, com os dons que Deus te deu. Deus tem algo a mais com os recursos que Ele já colocou nas tuas mãos. Talvez você deve estar pensando que aquilo que você tem já é o suficiente. Agora talvez seja o momento de você usar isso para semear. Às vezes a gente acha que o que nós temos é colheita. Deus está dizendo, não, o que você tem é semente. Porque você vai colher muito mais ainda. Porque nós não conhecemos o plano de Deus. Para nós, Deus, isso aqui está bom. Mas Deus disse, eu quero te dar isso aqui. Eu quero te abençoar. Eu quero fazer você próspero, não financeiramente apenas, mas eu quero que os teus filhos, a tua descendência, a tua história mude totalmente, a tal ponto que quando olharem para trás vão dizer, a partir do ano tal, do fulano de tal, a descendência, a árvore genealógica dessa família mudou radicalmente. Antes só tinha bêbado, antes só tinha isso e aquele outro. Agora tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um missionário, um pastor, um empresário, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que está fazendo diferença, porque alguém lá atrás recebeu uma visita de Jesus. E Jesus disse, você será pescador de homens. Eu vou te abençoar, eu vou te capacitar. E a palavra diz que eles não ficaram dizendo, Jesus, eles foram imediatamente. Eles se colocaram à disposição. Saíram do seu quadrado e foram para um quadrado que talvez eles não conheciam. E esse é o nosso chamado. Deus nessa noite está dizendo, olha filhos, tem algo a mais. Tem algo a mais para você. Você está disposto? Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de Deus para nós aqui nessa noite. E esse algo a mais, talvez sempre esteve dentro de você, mas você nunca teve coragem. Você talvez pensou que era algo da tua cabeça, mas tem algo a mais. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não enterre. Não come a semente que Deus mandou você plantar. Deus, Ele nos entrega coisas, chamados, dons, talentos. No momento que Ele nos entrega, Ele não diz, olha, eu quero, Ele nos entrega com a expectativa que nós vamos administrar bem. E quando nós menos esperar, Ele vai voltar, vai pedir conta. E aí, qual será a nossa... Senhor, eu pensei bem, eu enterrei, porque o Senhor é um homem muito sério e eu tive medo de perder. Não enterre o que Deus te deu. Vamos orar, feche teus olhos. Deus com certeza nessa noite falou com você. E Deus vai falar com você nessa madrugada, nessa semana. O algo a mais está disponível para todos nós. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia, assim como o Senhor visitou Pedro, seus irmãos, seus amigos, num dia qualquer,
um dia ordinário, um dia normal. Assim, um dia o Senhor nos visitou e nos chamou de uma vida sem esperança, de uma vida sem paz, nos deu uma vida em abundância. E se não bastasse isso, porque isso estava ótimo, estava muito bom, o Senhor ainda nos chama para sermos teus discípulos, sermos pescadores de homens. E muitas vezes o Senhor sabe que não temos condições, que não sabemos falar como disse Moisés, que não sabemos nos relacionar, mas o Senhor também nos faz lembrar que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver contigo, porque o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor Espírito Santo que convence as pessoas. Nós somos apenas os semeadores, nós somos apenas os pescadores, lançamos as redes. Quem enche a rede não é nós, é o Senhor, que conhece o mar, que conhece a rede, que conhece a terra, que conhece tudo. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar disponível para esse algo a mais, aqui em Mercedes, ou no lugar onde o Senhor vai levar, por onde nós passar, que possamos fazer o algo a mais, possamos talvez essa semana ser a resposta de oração de muitas pessoas, possamos essa semana ser a ponte que vai levar uma pessoa a te conhecer. Usa-nos, Senhor, na escola, no trabalho, no dia a dia, que as redes possam estar sempre cheias no teu reino. Pai, se alguém aqui que talvez se sente rejeitado, se sente abandonado, sente que o seu tempo já passou, Espírito Santo, o Senhor visite essa pessoa e traga à memória qual foi o dia que ela recebeu esse chamado, qual foi o dia, a pessoa que lhe entregou essa palavra. E se necessário, usa o que o Senhor quiser usar, mas que essa rede não apodreça pendurada na parede, que essa semente não apodreça no celeiro, mas que seja plantada e que a rede volte encharcada e carregada de muitos peixes. Abençoe cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Então lembre-se, quando você se olhar no espelho, hoje ou amanhã, olha para aquele cara bonitão lá, para aquela mulher bonitona e diz: tem algo a mais para nós, tem algo a mais. E não se surpreenda com esse algo a mais, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, amém? Que o amor de Deus Pai, a presença do Deus vivo, Deus Emanuel, e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe, que seja uma semana excelente, em nome de Jesus.